A graça e a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos, mais um devocional curtinho, edificante para as nossas vidas no canal A Voz da que Clama na internet. E se você é novo por aqui, está chegando agora, muito prazer, meu nome é Sandra. Nós estamos aqui de segunda a sexta-feira com um devocional curtinho, abençoado para as nossas vidas, pois não é de muito falar, e sim de viver o que a palavra diz. Então o devocional é curto, mas o propósito é grande, mudança de vida, amém? Então você já se inscreve aí, curte, compartilha, ativa esse sininho, me ajuda aí a entrar em mais lares, em mais corações através do Espírito Santo de Deus. Porque eu só sou uma ferramenta, quem faz a obra é Ele, toda honra e glória aqui sempre dada a Ele, amém? Sem delongas então, para o vídeo não ficar muito comprido, fecha seus olhos comigo. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, estamos mais uma vez perante a sua palavra, que com o maior prazer do mundo, Pai, será lida, ministrada conforme o Senhor ordena, conforme o Senhor nos ensina aqui, Pai. Entra nos lares, nos corações, Senhor, fofa a terra, Pai. Que toda distração, em nome de Jesus, seja dissipada, que todo impedimento caia por terra, Senhor, em nome de Jesus. Traz esclarecimento, luz às Sagradas Escrituras, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco que precisamos ouvir, o que precisamos aprender. Nos molda, Pai. Nos molda conforme o seu querer, a sua vontade. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo, que tem todo o mérito na nossa vida e nesse canal. Amém. Louvado seja Deus. Para sempre seja louvado. Glória a Deus. A palavra de Deus para nós hoje está em Jeremias 36. Glória a Deus. Vou ler um trechinho aqui que diz assim, ó. No 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias. Pegue um rolo e escreva nele todas as palavras que lhe falei a respeito de Israel e de Judá e de todas as outras nações, desde que comecei a falar a você durante o reinado de Josias até hoje. Talvez, quando o povo de Judá souber de cada uma das desgraças que planejo trazer sobre eles, cada um se converta da sua má conduta e eu os perdoe a iniquidade e o pecado deles. Forte, né? Meu Deus. Para Deus estar irado assim, para ter chegado a esse extremo, houve muita coisa. O povo desobedeceu demais. A desobediência é algo terrível. A desobediência é algo que corrói a nossa alma, o nosso espírito, nos prejudica muito, nos leva ao inferno. É duro, é pesado isso que eu estou falando. Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Rei, nosso protetor, nosso advogado fiel, ele veio até aqui, lutou a nossa guerra, carregou nos ombros dele o fardo pesado, né, dos nossos pecados, nos libertou naquela cruz, rasgou o véu, né? A salvação é de graça, mas ela custou caro. Então isso não muda nos dias de hoje. A gente precisa tomar muito cuidado para a gente não chegar nesse extremo de deixar o Senhor irado conosco. Aqui nesse versículo que a gente leu, no versículo 3, fala que talvez quando o povo de Judá souber de cada desgraça que Deus tem planejado fazer sobre cada um deles, ele se converta da má conduta. É necessário que a gente se converta dos nossos erros e começamos a praticar a conduta correta, fazer o que é reto, o que é justo. O Senhor ama a justiça, o Senhor ama a obediência. Né? Ele está falando que aí talvez, né, aí ele perdoe a iniquidade e o pecado. Ou seja, Deus, por mais que está aqui, como a gente está lendo aqui, por mais que ele esteja irado, por mais que ele esteja decepcionado com o povo, que ele fez com tanto amor, né? Ele aqui está disposto a perdoar se houver arrependimento e mudança de vida.
Porque não existe, gente, arrependimento não é lágrima. Lágrima pode ser de crocodilo, né? Arrependimento é mudança de vida, é conversão mesmo, de erro. É conversão, é mudança. Tem que ter mudança, tem que ter. E quando a gente vai ali em 2 Pedro 2, a palavra de Deus fala assim, ó, vou ler um trechinho aqui também. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgiram entre eles falsos mestres, pessoas ensinando, né, de qualquer maneira. Eles introduziram secretamente heresia destruidora, chegando a negar o soberano. Heresia destruidora não é algo assim que vem relatando logo de cara para você que é uma heresia. Se você não tem conhecimento da palavra de Deus, como a própria palavra de Deus nos ensina, ela fala assim, Deus fala para nós assim, ó, o meu povo padece por falta de conhecimento. Se não tem conhecimento, você vai ser levado por qualquer vento de doutrina, você vai acreditar numa heresia bem contada para você. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. A gente não pode deixar o Senhor irado, fazendo tudo de qualquer maneira, olhando só para o bel prazer da gente. Glória a Deus. No versículo 2 fala assim, ó, muitos seguirão caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Por causa de pessoas aí que faz tudo errado, se dizem mestres, se dizem pastores, e destrói, arranca o couro das ovelhas, destrói a alma, o espírito da pessoa. Deus sabe de tudo isso, nada passa batido aos teus olhos. Isso é no dia de hoje. Agora a gente está tem gente que tem problema, né, com a velha aliança, com o Velho Testamento, Antigo Testamento. Agora nós estamos aqui no Novo Testamento, nós estamos em 2 Pedro e não muda que a palavra de Deus é eficaz e penetrante, presta atenção. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre ele e a sua destruição não tarda. Então vai ter destruição. Deus é um Deus justo. Olha aqui o que diz no 4. Pois Deus não poupou anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Meu Deus do céu. Deus não poupou anjos. Os anjos foram criados primeiro que nós, né? Nós seres humanos. Ele não poupou. Quando eles quiseram levantar o calcanhar contra o Senhor, ele os expulsou do céu, lançou aqui para a terra, né? E já estão condenados no abismo tenebroso, como a gente leu. Deus não poupa, Deus é um Deus justo, por mais que ele seja amor, benignidade, longanimidade, a gente não pode ficar vacilando, a gente precisa ter temor, ter reverência ao Senhor. Glória a Deus. E aí depois ele fala que ele não poupou, né, o povo antigo, quando ele trouxe o dilúvio e todos pereceram. A gente fica achando que não pode acontecer isso hoje? Pois é, a palavra de Deus fala que pode sim. Nosso Deus é justo. E quando ele mandou o dilúvio, a família de Noé ficou ilesa. Gente, pode o mundo inteiro cair. Se você não cair, se você ficar de pé, firme na presença do Senhor, em obediência, em retidão, você não vai ser destruído como todos os outros. Olha aqui, Noé e sua família apenas, mas foram poupados. Quando você continua lendo, você vai ver que em Sodoma e Gomorra foi a mesma coisa. Todos foram destruídos, virou cinza aquele lugar. Mas Ló e sua família saiu ilesa. A mulher virou estátua de sal, né? Porque ficou olhando para trás. Mais um conselho para nós: siga em frente, sem ficar olhando muito para trás, né?
Vamos olhar para frente. Se você está na direção da sua vida aí, se você está dentro de um veículo, dentro de um carro, você olha, o para-brisa é imenso e o retrovisor é pequenininho. Só para você dar uma olhadinha de vez em quando, né? Para você lembrar de onde o Senhor te tirou e onde você está hoje. Glória a Deus, aleluia. Não é para você sofrer de amnésia, é para você viver o seu presente, porque o seu futuro pertence a Ele. Quando você vive o seu presente de maneira correta, pode ter certeza que o seu futuro está nas mãos dele e estará com ele. Glória a Deus. Quanto que não é bom, prazeroso, né? Agradar ao nosso Deus. Aleluias. A gente precisa ter essa mudança de vida. A palavra de Deus, como a gente leu em Jeremias 36, diz que quando a gente... vou ler aqui, ó. Talvez quando o povo de Judá souber cada uma das desgraças que planeja trazer sobre eles, cada um se converta da sua má conduta e eu os perdoe a iniquidade e o pecado deles. Então a gente precisa disso na nossa vida. Converter-se para obter o perdão dos nossos pecados, das nossas iniquidades, que não são poucas. A gente precisa parar de repetir o mesmo erro toda hora, como se o Senhor não estivesse vendo, como se não tivesse registrado tudo. Nada passa ileso, nada passa despercebido diante dos olhos dele. E ele é tão maravilhoso que ainda irado, ainda chateado conosco, se houver arrependimento verdadeiro, que é com conversão, com mudança de vida, Ele nos perdoa, glória a Deus. Então recebe o perdão de Deus, muda logo de vida e fica firme, porque lá no final do livro fala que a recompensa será bela. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Fica com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.